Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula de História. No vídeo de hoje vamos abordar aí um dos períodos mais turbulentos e impactantes do século XX, as duas grandes guerras mundiais e as suas consequências. Como esses conflitos, que envolveram aí nações de diferentes partes do mundo, tiveram aí um profundo impacto político, social, econômico e cultural, que deixou aí um legado que moldou aí o curso da história contemporânea. Então vamos explorar juntos as causas, os desdobramentos e as consequências dessas guerras globais. Não saia daí porque eu vou te entregar um bom conteúdo, beleza? Bom, a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918 e foi desencadeada aí por uma combinação de rivalidades entre as grandes potências europeias, o nacionalismo exacerbado e alianças militares que eram complexas naquele período. Bom, a guerra ela se desenvolveu em diferentes frentes, principalmente a frente ocidental, onde as trincheiras se tornaram aí símbolo do conflito. O uso de novas tecnologias e táticas militares resultou aí em uma devastação sem precedentes. Após a Primeira Guerra Mundial, logicamente, o mundo enfrentou então um período de reconstrução e instabilidade política. A crise econômica de 29, conhecida como a Grande Depressão Americana, que mergulhou muitos países numa profunda recessão. Então, neste contexto, surgiram movimentos políticos totalitários, como o nazismo, por exemplo, na Alemanha, e o fascismo na Itália, com Benito Mussolini, que buscava o quê? Restaurar o prestígio e a força das nações afetadas pela Primeira Guerra. Anote aí para não esquecer, a Segunda Guerra Mundial ela vai eclodir em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Então o conflito envolveu nações de todos os continentes e foi caracterizado por uma ampla gama de frentes de batalha, incluindo a Europa, o Pacífico e a África. Líderes como Adolf Hitler na Alemanha e Hideki Tojo no Japão buscavam a expansão territorial e também a hegemonia global, ou seja, o Japão já despontava ali como um dos países mais fortes do mundo, ao lado da Alemanha, naquele período ali de 39. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por atrocidades sem precedentes, como o Holocausto, em que milhões de pessoas, especialmente judeus, foram perseguidas e assassinadas pelos nazistas. A guerra terminou então com a vitória dos aliados, que era liderado pelos Estados Unidos, que entra na guerra em 1941 após ser atacado pelo Japão em Pearl Harbor. Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, mas deixou um saldo humano devastador, com milhões de vítimas e uma destruição generalizada sem tamanho. As consequências das duas grandes guerras mundiais foram profundas e abrangentes, porque a reorganização do mapa geopolítico mundial resultou na queda de impérios coloniais e na criação de novos estados. Surge o quê? A Guerra Fria, que entra os blocos capitalistas e comunistas, que vai definir a política mundial nas décadas seguintes, perdurando até a década de 90, 89 e 90. Os conflitos indiretos, a corrida armamentista, além disso, as guerras mundiais elas impulsionaram o avanço tecnológico e científico, mas as novas tecnologias foram desenvolvidas para fins militares, incluindo armas nucleares, porque após a Segunda Guerra Mundial, a criação das Nações Unidas teve como objetivo promover o quê? A paz e também a cooperação internacional, buscando então evitar futuros conflitos. Mas será que evitou os conflitos seguintes? Logicamente que não. Bom, concluindo, as duas guerras mundiais tiveram então um impacto profundo e duradouro na história da humanidade, porque elas foram eventos de dimensões globais que abalaram nações e transformaram o curso de acontecimentos mundiais. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas e gerações inteiras foram marcadas pelos horrores da guerra. Além das perdas humanas, as guerras tiveram as consequências políticas sociais significativas, fronteiras foram redesenhadas, impérios caíram e novos regimes políticos surgiram. A busca por segurança e estabilidade vai levar ao fortalecimento de potências como Estados Unidos, União Soviética, que entraram no conflito durante a Guerra Fria. Lembrando a vocês também que as guerras deixaram aí um legado de reflexão e aprendizado. A criação das Nações Unidas e de outros organismos internacionais visava evitar a repetição dos erros do passado, promovendo então uma diplomacia e a resolução de
pacífica de conflitos, né? Mas a gente vê que a ONU deixou que outras guerras aconteceram, né? Como, por exemplo, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, entre outros conflitos no Oriente Médio. Então, a necessidade de preservar a paz e proteger os direitos humanos se tornou uma preocupação central, né, da comunidade internacional. Por fim, as duas grandes guerras mundiais, né, foram ali um catalisador, né, para o avanço de tecnologias militares, né, impulsionou então a inovação em áreas como medicina, aviação, comunicações, trazendo significativas mudanças para o mundo do pós-guerra. Bom, espero que esta videoaula tenha sido bem esclarecedora, né, e tenha aí despertado em você a curiosidade de aprofundar ainda mais nesse período histórico. Lembre-se de que o estudo da história nos ajuda a compreender o presente e a moldar um futuro melhor. Obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau!